Bom, as tolerâncias dimensionais, eu sugiro considerar essa tabelinha aqui de ajuste recomendado. O que tem nessa tabelinha? De acordo com o tipo do exemplo de ajuste, o tipo de ajuste que você quer entre uma peça e outra, ele sugere qual que é a montagem que tem que ser feita. Ou seja, qual que é a tolerância que você deve utilizar. Exemplo aqui. A gente tem ajuste com peças móveis. Peça móvel uma em relação à outra. E o ajuste com peças fixas. É um ajuste que tem interferência. Daí o ajuste com peças móveis, vou dar um zoom aqui para melhorar a visualização. Ó, esse primeiro ajuste aqui é um ajuste do tipo livre, montagem à mão com facilidade. Ou seja, você ir lá com a mão, você vai conseguir encaixar facilmente uma peça na outra. Daí, dependendo do tipo de usinagem utilizado, usinagem de precisão, mecânica de precisão, mecânica média, mecânica meia boca, né? Ordinária. E os exemplos de aplicação. Peças cujo funcionamento necessitam de folga, por força de dilatação, mau alinhamento, outras mais. Normalmente, considera-se mecânica precisa ou mecânica média. Mecânica precisa é onde a usinagem que você vai utilizar é confiável, tanto a usinagem como a operação. E a mecânica média é basicamente utilizada comumente, certo? Podem ver que na mecânica precisa é utilizado o padrão H7, que é o mais comum que a gente tem estudado. Então, considerar aí mecânica precisa, certo? Então, analisando nosso desenho lá, olha lá, analisando o nosso desenho aqui, onde é que eu tenho que ter uma tolerância dimensional? Vamos lá. O êmbolo vai entrar dentro do corpo, certo? E a haste entra dentro do furo da tampa. Então, basicamente, as peças que têm que ter tolerância são essas três. E justamente nessas medidas de ajuste, certo? A mola, para mim, não importa se ela ficar muito apertada, não importa se ela ficar muito folgada, ela não pode estar muito apertada. Mas a própria dimensão da mola já garante uma tolerância suficiente para entrar com folga na haste, certo? Agora, se vocês perceberem no desenho 2D, o diâmetro da haste tem o mesmo diâmetro desse furo, o diâmetro do êmbolo tem o mesmo diâmetro da cavidade do corpo. Então, são essas medidas que têm que ter tolerância dimensional, certo? A porca normalmente tem a rosca que vai encaixar na rosca macho do corpo. E aqui também tem a rosca para encaixar a entrada do ar. Tem uma terceira montagem aqui, que a gente tem que ter uma precisão dimensional. Então, essa tampa aqui é encaixada com interferência no corpo, certo? Ela é encaixada com interferência suficiente para que o ar não consiga tirar ela do corpo. Ou, pelo menos, para facilitar quando você cola o cilindro. Então, vamos lá. Analisando os desenhos, então, basicamente aqui, eu vou ter uma tolerância nessa cota de 20, certo? Que é o diâmetro do êmbolo. E uma tolerância dimensional nessa cota de 8. Para essa peça aqui da haste. Certo? O comprimento dessa haste aqui
tem aqui 129,3. Vocês acham que, olha aqui, ela já tem uma tolerância linear padrão de mais ou menos 0,2 milímetros, certo? O que é o estudo que vocês têm que fazer? Vocês acham que esse comprimento 129,3 vai fazer alguma diferença se ele for 129,5 ou 129,1? Certo? Vai fazer? Eu creio que não. Porque na ponta aqui, como é uma ponta roscada, você consegue alterar essa distância ou a precisão do alcance da haste dessa ponta roscada. Certo? Então, o comprimento total aqui não é importante. Da mesma forma como a base aqui, ó, essa dimensão de 5 milímetros, também não me importa se ela for 4,98 ou 5,02. Certo? Vai fazer uma pequena diferença no alcance máximo da haste. Certo? Porém, é insignificante, já que a gente tem aqui um ajuste de uns, pelo menos 10 milímetros aqui. Certo? Então, tranquilo. Essas outras cotas aqui, ó, pessoal, isso é muito importante para o projetista fazer esse estudo do que é importante da tolerância e o que não é importante. E é isso exatamente que faz o projetista. Essa cota de 7 e a cota de 3 são as cotas de onde vai ser encaixada a chave. Normalmente a chave já tem uma folga suficiente que encaixe em valores próximos desse de 7 e de 3. Então essa tolerância de mais ou menos 0,2 já abrange também essa diferença que pode ter na chave. Então, todas essas cotas aqui não são importantes ter uma tolerância de precisão dimensional, certo? Voltando então, o que tem que ter cota? Diâmetro de 8. O que tem que ter tolerância? Diâmetro de 8 e diâmetro de 20. Certo? Vamos só fazer uma análise aqui primeiro de como que a gente quer essa tolerância. Certo? Tolerância de peças móveis, a gente tem ela livre, rotativo, deslizante. A livre já foi falado, né? Rotativo, quando você consegue montar a mão e ainda consegue girar sem esforço. E a deslizante, quando você monta a mão com uma pequena pressão. Certo? Então, o que é a diferença aqui? Na livre você tem uma folga maior, na rotativa você tem uma folga mais justa, e na deslizante uma folga um pouco mais justa ainda. Certo? E daí, nesse próprio slide, pequena pressão, você faz uma forcinha, mas ele entra deslizando, normal. Não, martelada não. Martelada já é um esforço maior, certo? Quando você monta rolamento, que não seja rolamento muito grande de peças que esquentam, o rolamento ele é montado com um pouquinho de pressão, certo? Tanto que a gente tem uns exemplos aqui, ó. Rotativo é para eixos mancais e outros mais. Deslizante é para anéis de rolamento e corrediças. Certo? Por exemplo, essa dobradiça aqui, ó, ela tem que entrar com um pouquinho de folga, mas se você fizer uma forcinha com o dedo, ela vai entrar tranquilo. Beleza? Já acharam aí qual tolerância que a gente tem que usar no diâmetro de 20? E esse diâmetro de 20 aqui
tem que ser rotativo, certo? Ou seja, ele é montado à mão, você consegue montar ele tranquilamente e consegue girar ele dentro do corpo, concorda? A gente vai usar então, com mecânica de precisão, H7F7, certo? Olha lá, um tipo de ajuste rotativo, a gente vai montar facilmente com a mão e ele vai poder girar. Mecânica de precisão, H7F7. Beleza? Agora vamos fazer o estudo do que está o nosso desenho. Isso. Essa haste aqui, ó, esse diâmetro de 20 entra lá na cavidade do corpo e esse diâmetro de 8 entra no furo da tampa. Certo? Lembrado? Então, um detalhe aqui. Se a gente vai montar H7F7, furo base ou eixo base? Furo base. Certinho. Esse diâmetro de 20 que está aqui no desenho, é o furo ou é o eixo? É o eixo, exatamente. Então, essa cota de 20 aqui tem que ter F7, concorda? 20 F7, é isso? Então, vou clicar aqui nessa cota de 20. E aqui do lado esquerdo, vai abrir uma caixinha aqui de tolerância à precisão. Tolerância à precisão, a gente tem aqui os vários tipos de tolerância que pode ser feito. Tem um tipo de tolerância básico, no qual você coloca a dimensão que você quer. O tipo de tolerância bilateral, que você coloca os limites máximo e mínimo para a tolerância. Deixa eu dar exemplos aqui, né? Por exemplo, mais 0,2 e menos 0,1. Olha lá como que aparece na cota. Certo? Tem como pôr tolerância de limite. Está vendo que ele indica diferente? Tolerância de limite, ele já coloca a cota máxima e o valor e a cota mínima. Sim. Tolerância simétrica. Simétrica é quando é o mesmo valor para cima e para baixo. Ele aparece o símbolo de mais ou menos e o valor da tolerância. Tolerância de mínimo, ou seja, a cota deve ter no mínimo 20 milímetros, o máximo não é tão importante. Tolerância de máximo, ou seja, diâmetro de 20 máximo, e mínimo não é importante. E as tolerâncias com ajuste. Aqui a gente tem 3 tipos. Tem como você colocar só o valor do ajuste. Por exemplo aqui. Olha lá. Quando você coloca em ajuste, ele aparece 2 opções aqui, ó. Que é a caixinha do furo e a caixinha do eixo, certo? Na caixinha do furo, você vai ver que só aparecem letras maiúsculas, certo? Letra maiúscula é de furo. E na caixinha do eixo, só vai aparecer letras minúsculas.